Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem hoje é através do catálogo de um novo serviço de streaming, da HBO Max e seus filmes de guerra. Antes de começar a analisar o catálogo da HBO Max, especialmente os filmes de guerra, não se esqueça de dar um like no programa, deixar o seu comentário ao final e principalmente se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Se você se inscrever no canal, vai concorrer a brindes nesse programa e nos outros que eu estou produzindo essa semana. Quais brindes nós estaremos sorteando? Primeiro, o livro do Nestor, de Guadalcanal a Creta. O Nestor é aquele militar brasileiro que viaja o mundo visitando museus, memoriais, e ele escreveu já 3 livros sobre suas aventuras. Esse livro é o último, de Guadalcanal a Creta, é um livro muito bem ilustrado, com belas histórias sobre essas viagens. Além do livro do Nestor, você vai concorrer também a uma revista do Reis do Western. Esta é uma revista em quadrinhos e também com muitas informações. Esse número que está sendo sorteado é do Roy Rogers, um grande herói dos filmes de western dos anos 50, 60, e quem edita a revista é o Primágio Montave, e o Primágio, ele tem um carinho muito especial em republicar essas aventuras, e mandou esse número para a gente sortear para vocês. É só você estar inscrito e deixar o comentário. No final eu vou explicar como fazer para concorrer a esses brindes, a camisa do Viagem na História e também aos brindes que o Han trouxe da Holanda, o baralho da Royal Air Force e o PIN da Libertação da Holanda. Não se esqueça de assistir até o final e saber como participar. Dito isso, vamos então aos filmes de guerra que estão disponíveis no novo serviço de streaming da HBO Max. A HBO é um canal a cabo que começou como locadora nos Estados Unidos e logo ela foi crescendo e começou a oferecer filmes, não só para locação, mas também por uma locação virtual, através dos serviços de streaming, que ela logo ganhou a liderança nos Estados Unidos. E é tão forte a liderança da HBO que ela tem uma produção própria de filmes já há muitos anos e vem produzindo excelentes filmes e séries, principalmente as séries que têm uma qualidade espetacular. Vamos então às melhores séries e filmes de guerra e de outros gêneros da HBO Max. As primeiras 2 séries da HBO que vou comentar é sem sombra de dúvida o maior sucesso e muita gente considera as melhores que estão no catálogo da HBO. Trata-se da série Band of Brothers e The Pacific. Band of Brothers conta a história da Easy Company, um regimento da 101ª Divisão Aerotransportada, desde o treinamento inicial, em 1942 nos Estados Unidos, até o final da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Eles saltaram de paraquedas atrás das linhas inimigas nas primeiras horas do dia D, em apoio aos desembarques na praia de Utah. Depois participaram da libertação de Carentan, na França, e novamente pularam de paraquedas na Operação Market Garden, na Holanda. Também libertaram o campo de concentração e foram os primeiros a entrar no esconderijo de montanha de Hitler, em Berchtesgaden, uma história fascinante de camaradagem e que é, no final das contas, uma história de homens comuns que fizeram coisas extraordinárias. Band of Brothers, produzida para a HBO especialmente por Tom Hanks e Steven Spielberg, obviamente virou um hit, um sucesso até hoje. E tê-lo no catálogo da HBO Max, novamente disponível para nós, fãs da série, é um primor. Proudly for your country. We're a special group. We found in one another a bond that exists only in combat. E o sucesso de Band of Brothers foi tão grande que, alguns anos depois, foi lançado uma continuação, na realidade uma outra história, mas no mesmo molde da Band of Brothers. A série se chama The Pacific, ou seja, o Pacífico.
Pacífico segue a vida de um esquadrão dos fuzileiros navais dos Estados Unidos durante a campanha no Pacífico contra o Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Foi feita pelos criadores de Band of Brothers, segue uma linha de pensamento semelhante e é dividido em 10 partes. Pacífico é uma série de guerra com ritmo acelerado e pode ser desfrutada por amantes de ação, ao mesmo tempo que contém um lado mais sensível ao projetar os relacionamentos, a irmandade dos fuzileiros navais no campo de batalha. Onde The Pacific diferencia um pouquinho de seu irmão mais velho, Band of Brothers, é em sua representação da vida dos soldados que foram escolhidos para voltar para casa e a partir daí incentivar a venda dos títulos, dos bônus de guerra no fronte doméstico. As duas séries juntas dão um painel bem bacana do que foi a participação americana na Segunda Guerra Mundial. Além disso, dentro do catálogo da HBO, tem um documentário especial com a voz dos veteranos, o depoimento dos veteranos da Easy Company. Esse documentário está disponível também no catálogo e assisti-lo é complementar à sessão do Band of Brothers. O documentário se chama Easy Company e durante um período de 2 anos, o diretor Mark Cohen e sua equipe viajaram para 30 cidades dos Estados Unidos e 10 cidades europeias entrevistando os veteranos da Easy Company. As histórias contadas pelos próprios veteranos criam uma história da Segunda Guerra Mundial a partir do ponto de vista deles. Além disso tudo, é aguardado desde 2015 a série The Mighty Eight, ou seja, o poderoso 8º Esquadrão dos bombardeiros americanos durante a Segunda Guerra Mundial, as fortalezas voadoras. Esta série está em pós-produção, ou seja, está sendo finalmente finalizada e logo logo estará aí no catálogo da HBO. No início dos anos 90, a HBO lançou uma das suas primeiras produções e uma produção de guerra, um filme muito bom chamado Quando os Bravos se Calam, sobre uma das mais terríveis batalhas lutadas pelos americanos no território europeu. Quando os Bravos se Calam é um excelente filme de guerra, baseado na história verídica da Batalha da Floresta de Hurtgen, onde 24 mil soldados americanos morreram. Este filme mostra, sem qualquer clemência ou romance, como uma guerra estúpida. Os soldados são movidos pelo instinto de sobrevivência e não pelo patriotismo como outros filmes costumam representar. As cenas de batalha são incrivelmente reais e recomendado para um público que busca uma história verdadeira, nua e crua, com interpretações e direção de primeira. No filme acompanhamos o soldado David Manning, que deixa para trás um soldado mortalmente ferido e procura por sobrevivência de seu pelotão, apenas para descobrir que todos foram mortos. Depois disso, solicita dispensa com base na sua saúde, mas Manning, no entanto, é promovido a sargento e designado para liderar um novo pelotão de jovens inexperientes. Isso tudo traz para as telas um épico de guerra tenso e implacável, que segue David Manning em sua epopeia pela floresta de Hurtgen. Quando os Bravos se Calam, lançado no início dos anos 90, se tornou um sucesso imediato dentro da HBO. E dentro do catálogo da HBO é possível encontrar outros bons filmes de guerra sobre atos heróicos, como, por exemplo, Os 12 Condenados. Vale a pena conferir. Outro filme que está no catálogo da HBO, já disponível para nós aqui no Brasil, é o filme Conspiração, sobre a fatídica decisão dos alemães de exterminarem os judeus na Segunda Guerra Mundial. Conspiração conta a história que se inicia em janeiro de 1942, onde uma conferência acontece perto de Berlim. Nessa conferência, o general Heydrich e seu associado, o tenente-coronel Eichmann, convoca a reunião para discutir a evacuação, entre aspas, porque se trata do extermínio, dos judeus da Alemanha e outras raças indesejáveis. Uma palavra código para seu extermínio nos campos de concentração. Para começar esta solução final, eles devem mudar a mente de um pequeno grupo de homens que se opõem à ideia, liderados pelo chanceler Kissinger. Essa reunião, conhecida como a Conferência de Wannsee, foi para colocar em movimento a evacuação dos judeus da Alemanha e em seguida do resto de seus territórios controlados.
Com base em um registro que sobreviveu a essa reunião, apesar da ordem de que as atas deveriam ser lidas, memorizadas e destruídas, este filme da HBO é importante para que possamos ter conhecimento do processo de tomada da decisão naquela mancha da história humana e no mal impensável que os seres humanos são capazes de fazer. Se você gostou, por exemplo, de A Queda, As Últimas Horas de Hitler, este filme, A Conspiração, é altamente indicado e um registro de uma mancha negra na história da humanidade. And it will continue to be. Outro filme que está aí no catálogo da HBO e também está relacionado à perseguição com os judeus é A Dama Dourada. A Dama Dourada, lançada em 2015, segue Maria Altman, uma senhora que procura recuperar uma pintura famosa de sua tia roubada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E ela faz isso não apenas para recuperar o que era dela por direito, mas também para obter justiça pela morte, destruição e roubo de arte em massa perpetrado pelos nazistas durante a guerra. A Mulher Dourada é sobre uma sobrevivente da Segunda Guerra, uma vienense que deseja que a pintura de Gustav Klimt, o famoso pintor austríaco, seja devolvida à sua posse. O filme é narrado em duas histórias paralelas, uma sobre a busca por justiça e outra em flashback sobre o que acontece antes e depois dos nazistas ocuparem Viena, mostrando a vida perdida de Maria. A Mulher Dourada complementa outros filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, como O Pianista, A Queda e outros que abordam essa triste página da história. O filme é muito bem produzido e muito bem interpretado pelos atores principais. Vale a pena conferir mais esta pequena joia que está no catálogo da HBO Max. Austria's finest artists. But I see a picture of my aunt, a woman who used to talk to me about life. We should be reunited with what is rightfully ours. Espero que você esteja gostando do programa. Não se esqueça de dar o like. O próximo filme do catálogo da HBO que queremos destacar aqui trata-se de um filme coreano de guerra. Um filme bem feito, com muita ação, dentro daquele estilo coreano de produzir boas histórias. Trata-se de Operação Chromite, sobre a Guerra da Coreia. No filme, o general americano Douglas MacArthur envia 8 membros do seu escritório de ligação para uma missão secreta atrás das linhas norte-coreanas, buscando realizar a chamada Operação Raio-X. Essa operação deve ser bem sucedida para que MacArthur possa lançar então o famoso desembarque nas praias de Incheon, por trás das linhas inimigas dos norte-coreanos e chineses. A Operação Chromite oferece uma visão sul-coreana e americana da guerra. Há uma boa história de fundo, complementado por boa atuação e direção, e bons efeitos especiais. A Operação Chromite era o codinome real de uma operação secreta, fundamental para o sucesso no desembarque de Incheon. O general MacArthur é interpretado até de uma maneira caricata por Liam Neeson, aquele mesmo ator dos filmes de ação que tem feito muito sucesso nos cinemas. Vale a pena dar uma conferida neste filme que está aí no catálogo da HBO Max. I am Douglas MacArthur. I win wars. Initiate Operation Chromite. Das telas do cinema coreano, nós vamos para o cinema britânico, com um belo filme de uma história importante acontecida durante a Segunda Guerra Mundial. Trata-se de Jogo da Imitação e a história do código quebrado da máquina Enigma. O filme foi inspirado na história do lendário criptanalista Alan Turing e conta a corrida contra o tempo de Turing e sua equipe de decifradores de código do governo britânico em Bletchley Park durante os momentos mais duros da Segunda Guerra Mundial. Turing e sua equipe decifram o código da máquina Enigma alemã, fundamental para as decisões táticas durante a guerra. O papel de Turing é desempenhado de maneira excepcional por Benedict Cumberbatch e o elenco de apoio inclui Keira Knightley, a bela atriz britânica. É um filme biográfico poderoso e bem feito, que ilumina os fatos respeitando a história em que se baseia. O filme alterna o empenho da equipe de decifradores de código para resolver o problema, o jovem Alan Turing e os acontecimentos após a guerra que destruíram sua vida. No entanto, o filme tem sido criticado por alterar um pouco a história real, os fatos, e com isso sofreu muitas críticas. Mas o que fica é uma bela produção, uma história que merece ser, sim, a partir do filme, melhor estudada, e com tudo isso você precisa dar uma conferida em mais essa joia aí do catálogo da HBO.
E nesse catálogo existem outros filmes de guerra britânicos, como O Discurso do Rei, que conta uma história na iminência da Segunda Guerra Mundial, uma história também baseada em fatos e muito importante, e uma biografia de Winston Churchill, o homem que mudou o mundo. Dê uma olhada. Sometimes it is the people who no one imagines anything of, who do the things that no one can imagine. Próximo filme da lista é um filme famoso, você provavelmente já o assistiu, e se não assistiu, assista logo, Até o Último Homem. A verdadeira história de Desmond Doss, o maior objetor de consciência que, na Batalha de Okinawa, acabou ganhando a medalha de honra por sua incrível bravura e coragem ao salvar seus companheiros. Assistimos à sua educação, como isso mudou suas visões, especialmente sua postura religiosa, e vemos também as dificuldades que isso causou em sua carreira dentro do exército. E ao final, vemos o inferno na Terra em Hacksaw Ridge, uma colina em Okinawa, onde Desmond Doss se provou um verdadeiro herói. Com isso, o filme é dividido em duas partes. A primeira apresenta-nos a Doss, a sua vida pessoal, suas motivações e suas crenças. E na segunda parte, a guerra é mostrada de uma maneira crua, violenta, como somente Mel Gibson sabe fazer. O realismo dramático da história mostrada poupa pouco, e muitos podem achar que o filme é muito violento, mas não é uma violência gratuita, que celebra a carnificina e o triunfalismo militar, mas sim um herói incomum em uma história inspiradora. O filme Até o Último Homem, obviamente, fez muito sucesso. Mas existem outros grandes sucessos, blockbusters de filmes de guerra no catálogo da HBO Max. Entre eles, o Midway, esse recente filme sobre a Batalha de Midway, O Último Samurai e Sniper Americano, dirigido por Clint Eastwood, sobre um outro herói norte-americano na Guerra do Iraque. Confira. Please, Lord, help me get one more. Nestes filmes de guerra aqui do catálogo da HBO que eu estou indicando, já passamos pela Europa, pelo Pacífico e agora chegamos à África, um dos raros filmes que aborda as lutas e os conflitos modernos na África. Trata-se de Diamantes de Sangue. O filme de 2006 é um excelente filme. A história se passa em Serra Leoa e há muita violência, mas uma violência orgânica, realista, de acordo com o que aconteceu em Serra Leoa. O filme narra os fatos sobre esses diamantes com rapidez e precisão. O desempenho de Leonardo DiCaprio é muito bom, certamente uma de suas melhores atuações nas telas. A história é situada em Serra Leoa durante os anos 1990, onde senhores da guerra, contrabandista e o Sindicato dos Diamantes desempenham papéis em um êxodo de refugiados e na matança e escravização de homens para trabalhar nestes campos de diamantes. Daí acompanhamos a história de Salomon Vande, um pescador que tem sua família dilacerada e, em vez de ser morto, é enviado para trabalhar na mineração de diamantes, onde encontra e esconde uma grande pedra. Depois surge Danny Archer, interpretado por DiCaprio, um ex-mercenário, contrabandista de diamantes, e que está querendo pôr as mãos nessa pedra encontrada pelo pescador a qualquer preço. Surge então a escritora Mad Bowen em busca de uma boa história para ser contada. Os três juntos dão ao filme um ritmo rápido e cheio de aventura, que às vezes é brutal, mas nunca entediante. Diamantes de Sangue é um filme talvez um tanto quanto desconhecido, mas que é muito bom. Confira. Na mesma linha, ainda posso indicar mais dois que estão no catálogo da HBO. O primeiro é Argo, muito bom filme sobre a revolução no Irã e o resgate de alguns reféns americanos. E o outro é Cidadão X, que se passa na União Soviética, onde um policial tenta capturar um serial killer. Dois filmaços. I don't give a damn who's down there. Kill them all. Give it to me. Get him where it is. Get him. My family, my home, I don't lost everything. Vamos voltar agora um pouquinho no tempo e voltar na Roma antiga. A HBO produziu uma série fantástica sobre Roma, chamada Roma, que foi lançado em 2005 e fez muito sucesso. Se você não assistiu, vale a pena. Nesse drama histórico britânico, a turbulenta transição da República Romana para o Império Autocrático, que mudou a história do mundo, é mostrada tanto do ponto de vista de Júlio César, o famoso cônsul romano,
sua família e seu sucessor, Otávio Augusto, e a partir daí intrigas entre aliados e adversários políticos tomam conta. E por outro lado, é mostrado também o ponto de vista de alguns romanos comuns, notadamente os soldados Lúcius Vorenus e Titus Pulo e suas famílias. Roma é uma das melhores produções sobre a história romana que eu já assisti. Gladiador, por exemplo, era um bom filme, mas faltava uma precisão histórica que Roma traz, principalmente ao mostrar o cotidiano de uma maneira que eu imaginava ser impossível. Se você está à procura de uma boa série para assistir e ainda não viu Roma, agora você já pode, ela está aí no catálogo da HBO Max. Mas existem outras boas séries que eu também vou indicar. Boardwalk Empire é uma série excelente sobre o crime nos Estados Unidos nos anos 30 durante os tempos da Lei Seca. Outra série muito boa é Chernobyl, que conta a história do acidente na usina nuclear no interior da União Soviética. Já Mildred Pierce é uma série de 6 capítulos imperdível que está no catálogo da HBO sobre a luta de uma mulher para sobreviver com sua família nos anos 30 durante a Grande Depressão americana. Mas se você gosta de Roma e dos temas da história clássica, existem outros filmes também no catálogo da HBO. Entre eles, Os 300 de Esparta, Os 300, famoso filme, o Ben-Hur clássico, que ganhou muitos Oscars, e também a história de Troia, reinterpretada por Brad Pitt. Bons filmes nesse catálogo da HBO. I'll give you a moment that a god you'd like to speak to. Por fim, vou falar um pouquinho dos clássicos que estão também nesse catálogo, começando por Doutor Zhivago. Doutor Zhivago conta a famosa história que ocorre durante a Revolução Russa, onde o jovem Yuri Zhivago é um médico que foi criado pelos seus tios após o suicídio de seu pai. Yuri se apaixona pela bela Lara Guichard, no entanto já está comprometida com Viktor Komarovsky, um empresário sem escrúpulos. Yuri então acaba se casando com sua prima, Tônia, mas quando ele e Lara se reencontram anos depois, a centelha do amor reacende. Isso tudo acontece durante os trágicos anos em que a Rússia foi abalada pela Primeira Guerra Mundial e também pela Revolução de 1917. Zhivago sabe que a mudança é inevitável e a velha ordem da Rússia está sendo derrubada. Mas ele é um poeta e não quer deixar sua arte ser subvertida pelo bem do Estado comunista que surge. Felizmente, também é médico e seus serviços são necessários. Na verdade, os bolcheviques insistem de forma bastante brutal que ele acompanhe uma de suas brigadas como oficial médico, e a partir daí ele vê os horrores da guerra. Dr. Zhivago é um daqueles grandes clássicos com tema musical contagiante e uma história gigantesca, muito bem dirigido por David Lean. Existem outros também no catálogo da HBO. Entre eles está O Vento Levou, famoso filme ambientado durante a Guerra Civil Americana, Casablanca, que a gente já comentou em outros programas aqui, O Falcão Maltês, um clássico policial noir, e também O Fuga do Passado, também um filme clássico do policial noir. Wouldn't it have been lovely if we'd met before? I think we may go mad if we think about all that. I shall always think about it. Estes filmes, sem sombra de dúvida, enriquecem e valorizam o catálogo da HBO. Mas existem outros gêneros e outros filmes que eu vou comentar rapidamente. No gênero western, temos clássicos como Legião Invencível, Sangue de Heróis, Meu Ódio Será a Sua Herança, ou até filmes mais recentes, mas não menos clássicos como Maverick, Os Imperdoáveis e Appaloosa. E ainda um filme revisionista do massacre dos índios no Velho Oeste, chamado Enterre Meu Coração na Curva do Rio, uma grande produção da HBO. Já os filmes dos anos 70 também encontraram um lugar de destaque no catálogo da HBO. Você pode assistir Os Implacáveis, com Steve McQueen, Bullitt, também um filmaço, que eu já comentei aqui num programa do canal, Amargo Pesadelo, dirigido por John Borman, e Bonnie and Clyde. Estes filmes já foram comentados aqui no programa que eu fiz sobre filmes policiais, os imperdíveis. Então eu vou deixar o link na descrição para você assistir também esse programa. Já os filmes recentes, que têm uma qualidade superior, eu destacaria dentro do catálogo da HBO o filme Lion, estrelado por David Patel, o Fome de Poder, com Michael Keaton interpretando o cara que estabeleceu o padrão McDonald's, uma lição de capitalismo,
Outro filme, uma ficção muito boa com Will Smith, chamado Eu Sou a Lenda, e A Batalha das Correntes, um filme que narra a disputa entre Thomas Edison e o Tesla durante o surgimento da energia elétrica. Enfim, muitos filmes à disposição nesse novo serviço que você precisa dar uma conferida e aproveitar até aí que existem algumas promoções de lançamento do serviço da HBO Max. Fica a dica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Antes de me despedir, vou reforçar o convite para você participar do sorteio do livro do Nestor de Guadalcanal à Creta, da revista que o Primágio mandou para gente sobre os reis do Western, de uma camisa do Viagem na História e também os brindes que o Han trouxe da Holanda, o baralho da Royal Air Force e o pin que celebra a libertação da Holanda. Para você ganhar tudo isso de uma só vez é muito fácil, basta estar inscrito no canal, então se inscreva agora, dê um like nesse programa e no comentário, além de falar o que achou do programa, diga também, quero participar do sorteio. E estaremos fazendo o sorteio em breve, tá bom? Vá mandando os seus recados. Era isso que eu tinha por hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.